Primeiro então, Thiago, eu queria te dar os parabéns aí, né, pelo documentário, pelo sucesso que vem tendo, a repercussão, né? Como que tá sendo aí esses últimos dias aí? Então, a gente está muito feliz, a produção e eu, com a receptividade do filme. Assim, a gente esperava que as pessoas gostassem, mas a recepção foi um pouco maior até do que as nossas expectativas. Assim. O filme foi visto pela imprensa somente e já foi muito bem recebido. A gente tem recebido muitos elogios e tal pelo resgate dessa história, né, que estava um pouco esquecida. E a gente está muito feliz, cara, assim, imagina, né? O telefone não para esses dias. Legal, viu? Imagina a felicidade aí de vocês. E falando mesmo agora do documentário, né? Queria que você explicasse um pouco como que foi aí o processo de produção, o processo de pesquisa, o que deu mais trabalho, né? E a coleta de acervo também, que imagino que foi algo que deu um trabalho. Como que foi isso tudo? Então, a ideia começou há 10 anos, né? Acho que você já sabe a origem. Meu pai tinha ido aos festivais, ele tinha até trabalhado na primeira edição como um fiscal de barracas e tal. E me contou essa história quando eu tinha 20 anos, há 10 anos atrás. Então, a partir da história que ele me contou, eu comecei a pesquisar sobre o tema, né? E não tinha muitas fontes na época, 10 anos atrás, sobre o Festival de Águas Claras. Tinha uma citação, por exemplo, no almanaque da Ana Maria Baiana, que é um almanaque da Editora Globo, certo, sobre os anos 70. Então tinha uma citação lá do Festival de Águas Claras, mas dizia, por exemplo, umas coisas meio desencontradas, sabe? E os Mutantes, por exemplo, tinham tocado, coisas que não aconteceram. Então, eu tinha meio que pesquisar por conta própria. Realmente não tinha muitas fontes, eu tinha que sair atrás buscando a história. Então, aí isso quer dizer, há 10 anos atrás, meu pai me contou essa história, de que ele tinha trabalhado no Festival de Águas Claras, ele era de Iacanga, e eu só conhecia Iacanga como a cidade da minha bisavó, sabe? Eu tinha ido lá quando moleque, visitar minha bisavó, a gente morava também no interior de São Paulo, mas em outra cidade. E quando ele me contou que lá tinha acontecido o Woodstock brasileiro, eu levei um grande susto. Assim. Falei, sério? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa história e nunca tinha conversado com isso com ninguém. Assim. Então, aí eu comecei a pesquisa. Tinham poucas fontes na época de pesquisa, mas eu achei um blog que existe ainda hoje, de uma mulher chamada Sétima Lua. E é um blog, acho que é Festival de Águas Claras.blogspot ou águasclarasfestival.blogspot. E esse blog foi há 10 anos atrás a minha primeira fonte de pesquisa. Ela reunia fotos de álbuns pessoais de gente que tinha ido ao festival. Então, começou assim, eu falei, caramba, olha aqui o Raul, olha aqui o Walter Franco, olha aqui o João Gilberto, quer dizer, cara, isso realmente aconteceu em Iacanga. E aí eu comecei a pesquisa de verdade, eu estava entrando na faculdade de jornalismo, e eu pensei, agora esse é o meu projeto de conclusão de curso. Por isso que eu pensei. Certo. Aí, quando eu estava finalizando a faculdade, o filme era maior do que o trabalho de conclusão de curso, era uma coisa que não cabia para entregar como trabalho final. Então eu fiquei batalhando para lançar como filme mesmo. Acho que desde o começo eu já imaginava essa história no cinema, não imaginava ela na banca da faculdade. Então foi uma batalha longa, assim, até para conseguir liberação dos artistas, né? Mas eu consegui uma produtora chamada Big Bonsai, que é daqui de São Paulo. Essa produtora foi parceira comigo pra gente conseguir finalizar o filme e lançá-lo, né? Certo. Então foi através deles que a gente conseguiu a parte burocrática, né? Precisamos da grana para fazer o filme, então começa aí. Aí precisamos da liberação de todos os artistas, precisamos recuperar as imagens que a gente encontrou. E aí foram várias negociações, né? A gente conseguiu a liberação, por exemplo, do João Gilberto
no final do ano passado. Então, foi tudo meio assim. Precisou demorar 10 anos mesmo para acontecer, tá? Entendi. Imagino que deve ter sido uma batalha. E até falando sobre isso, né? Quando você olha assim o produto final, né? O que ficou. Você conseguiu entrevistar todas as fontes que você queria? Deu para usar todo o material mesmo que você queria? Ou ficou alguma frustração assim de alguma coisa que não deu? Ou tudo deu certo? Olha, eu acho que o resultado final do filme é muito bom, mas a gente sempre fica com aquela sensação de que, pô, que triste essa imagem sair, essa outra não poder entrar, porque a vontade é fazer um filme de 4 horas, né? Certo. E aí, até por restrições mesmo, a gente tem que fazer um filme de 1h30 e também lembrar que a história precisa fluir. Então não dá para você ficar o tempo todo vendo os shows que você gosta. Você precisa contar essa história para frente, ela precisa seguir adiante. Então, isso são pensamentos para a gente condensar a história do filme e não se perder tanto nas imagens de arquivo, que eram maravilhosas. Isso, a edição, né, é um processo bastante cruel, né, pra gente que é jornalista, assim, né, documentarista. Pra você ter ideia, o primeiro corte, assim, não autorizado do filme tinha 8 horas. Nossa. Então, assim, eu botava todo o material que eu gostava, assim. Então, pra você ter ideia, se eu gostava de 8 horas de material, eu botei 1h30. Então, eu deixei muito gostinho, assim, pra galera que também curte a história do festival, saber mais, porque realmente não dá pra pôr tudo no filme. A história é muito longa, de batalha da família para fazer o festival, e tinha muita história mesmo para contar, mas eu acho que a gente conseguiu em 1h30 contar a saga do Festival de Águas Claras. Ah, legal. Legal. E se você tivesse que explicar assim para alguma pessoa, né, que jamais ouviu falar sobre esse festival, qual que foi a importância assim que esse festival teve, né, na cena musical brasileira? Qual que foi o perfil também desse evento e o perfil do público, né? Quem que estava lá? Queria que você explicasse rapidamente como que aconteceu tudo para um leigo. Bom, para quem nunca ouviu falar do Festival de Águas Claras, eu consigo explicar assim. Cara, pensa num momento do Brasil onde era impossível que jovens pudessem se reunir num lugar isolado para curtir rock. Então, cabeludo, barbudo, esse perfil de gente, na época, era visto como subversivo. Então, havia uma confusão na ditadura, naquele período ali, para os censores, de que essas pessoas podiam ser comunistas, podiam estar, na verdade, contestando o regime vigente, e tinha até esse problema moral, né? Além desse problema político, tinha essa questão moral, de o pessoal querer andar pelado, querer pregar o amor livre, a liberdade. Então, de uma certa forma, por mais que o Festival de Águas Claras não tenha tido esse interesse em ser uma manifestação política, ele acaba sendo porque acontece num momento de pouca liberdade. Então, quando o festival ocorre, ele tem um impacto político no país muito forte. Mas o que interessa para aquela época, para aquela geração, o que interessava era curtir rock and roll, que era uma coisa muito difícil de encontrar. Havia poucos lugares onde você podia ouvir rock and roll, casas de shows em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então era uma cena underground mesmo. Era uma cena alternativa. E um evento grande daqueles era o maior acontecimento da época. Então o Festival de Águas Claras é o primeiro evento desses grandes festivais que acontece no Brasil. Já havia tido outras iniciativas, claro, de festivais parecidos, mas todos tinham dado muito pouco público ou tinham sido proibidos às vésperas de acontecer. Então o Festival de Águas Claras ele consegue ser realizado e reúne mais de 10 mil pessoas, o que para a época era muita gente mesmo. Com certeza. Então é essa a importância, sabe? O Festival de Águas Claras, ele é pioneiro dos grandes festivais ao ar livre e estabeleceu um caminho que depois ia dar no Rock in Rio, né? Depois já com a democratização e tudo, o Festival de Águas Claras acaba dando no Rock in Rio.
Exatamente. E você falou aí, né, que aconteceu ali em meio à ditadura, né? Houve algum incidente, alguma coisa assim com agentes da ditadura ali presentes, com truculência, ou foi normalmente assim, aconteceu o festival pacificamente, vamos dizer? Não, o festival ele ocorre bem parecido com o Woodstock. Assim. É bem pacífico, não tem confusão, não tem briga. Rolam algumas prisões, mas são assim, coisas de uma pessoa no meio de 10 mil, entendeu? E por porte de drogas, por essas coisas. Mas são eventos muito pouco documentados, essas prisões e tal. Então, a polícia, na verdade, ela tinha um papel meio de garantir a segurança daquela multidão. Se aquela multidão se mantesse pacífica, a polícia não ia intervir, como não interveio. Então, tudo acabou sendo liberado, porque eles eram maioria. Então, aquela juventude reunida lá era a maioria. Então, todo mundo estava curtindo o som na maior paz e tranquilidade, tomando banho gelado, fazendo o que queria. E a polícia realmente não estava nem preparada, né? Porque a cidade era pequena. Então, veio contingente de cidades da região, né? Veio militares da região para acompanhar o evento e, claro, também teve pessoas infiltradas pelo DOPS, né, na época que era o Departamento de Operações da Polícia e tal, e o pessoal teve gente que foi fichada, principalmente a família que era dona da fazenda onde aconteceu o festival, né. Certo. E foram 4 edições desse festival, né, Thiago? O primeiro é 75, então, naquela época, um festival dedicado inteiramente ao rock. Então, era música de rock progressivo, e bandas de cabeludos, bandas que às vezes se formavam às vésperas do festival. Todo mundo tinha uma banda de rock, todo mundo queria ser roqueiro. E era uma coisa difícil de achar lugar para tocar, como eu falei. Então, haviam muitas bandas alternativas e também grandes astros da música do rock progressivo brasileiro. Estiveram lá o Terço, Som Nosso de Cada Dia, Apocalipse, bandas que eram, assim, naquele período muito cultuadas, assim, para quem curtia rock, que era um público até pequeno naquela época, porque você tinha um público maior para Mutantes e dos Mutantes você acabava desdobrando para essas outras bandas. Então, foi meio isso, 75 focado no rock, aí em 81 você já vê uma transformação no Festival de Águas Claras, ele vira um festival de música brasileira mesmo, então tem rock, mas também tem frevo, também tem baião, música sertaneja, tem o Gil, então assim começa a virar, e música instrumental também. O festival ele abre a cabeça de muita gente daquela geração para música instrumental. Então o Hermeto Pascoal toca, o Egberto Gismonti. Então 81 já tem essa transformação no festival. Apesar da atitude do público ser bastante hippie ainda e bastante rock and roll, a seleção musical era extremamente variada. E é essa fórmula que segue nos próximos festivais, de 83 e de 84. Que era misturar o rock com todos os outros gêneros numa grande celebração por 3 dias, né, com acampamento, com tudo. Legal. Outra coisa que eu queria perguntar também, Thiago, como que foi o seu contato, né, com o Leivinha, né, que foi o organizador do primeiro festival? Como que foi o contato com ele? E queria que você explicasse a importância que ele teve aí para esse festival realmente vingar, né, acontecer. Sim, o Leivinha ele tinha 22 anos em 75. Ele era do interior de São Paulo, ele tinha nascido ali perto de Iacanga, era uma cidadezinha um pouquinho maior, e ele foi estudar em São Paulo. Ele estudava no Mackenzie, em São Paulo. E aí a família era lá de Iacanga e tal, e ele estudando em São Paulo fez amizade com muita gente do rock da época. Ele tinha uma banda também, que chamava Nuskurala, que em árabe quer dizer graças a Deus, mas era uma palavra super mística, e eles tinham uma tipografia para o nome da banda muito estilizada, que
Nuscurala apresenta Festival de Águas Claras. Você vai achar essa imagem fácil aí na internet. Certo. Então, o Nuscurala é a banda que produz o evento. Então, ele consegue parceiros, inclusive gente dos Mutantes, que ajudam ele na produção. Então, você tem o Dinho Leme, que na época era o baterista dos Mutantes, ele ajuda na produção. O Pena Schmidt, que era um cara do som dos Mutantes, também ajuda o Leivinho a fazer o evento. E aí, cara, ele começa a se relacionar com essa galera do rock and roll, da cena, principalmente de São Paulo. E o que era uma ideia de fazer uma festinha na fazenda da família dele, para que a banda dele se apresentasse e tal, acaba virando um festival, uma coisa gigante, que eles começam a divulgar no boca a boca, espalhando cartazes. E aí o Leivinha vira o centro disso tudo. Ele acaba sendo o cabeça. Ele era o cara que na época tinha essa visão de fazer uma grande festa, uma grande reunião da juventude da época. E ele acaba assinando um documento no DOPS sem ler. Ele assina para fazer o evento. Ele fala, cara, se eu tenho que assinar para o evento acontecer, eu não vou nem ler o que está aqui, entendeu? Eu vou assinar logo e vamos fazer. E ele assina. Só que naquele documento, ele se responsabilizava por tudo que acontecesse de subversivo no festival. Ou seja, se tivesse consumo de drogas, se tivesse contestação política, ele era o culpado. E aí não foi por menos que só 6 anos depois é que o Leivinha e a produção conseguem fazer o segundo festival. E foi uma batalha muito forte para conseguir a liberação do festival acontecer de novo, né? Para ele acontecer de novo. Certo, imagino que tenha sido uma grande dificuldade, né, naquela época, inclusive também de estrutura, né, Thiago? Acho que não havia um histórico, né, de fazer festival desse tipo no Brasil. O que você pode dizer também em relação à estrutura de palco, de som, né, de luzes? Deve ter sido bem complicado também, né? Se você for acompanhar, acho que a gente postou algumas fotos sobre isso, que era assim, cara, imagina, não havia expertise no Brasil sobre festivais. Então, eles tiveram que improvisar tudo. O palco era de madeira, e de madeira recolhida na própria fazenda, sabe? E então era muito artesanal. Os próprios trabalhadores da fazenda construíram o palco. E aí, cara, eles tinham um palco de madeira, era essa estrutura. Montaram uns banheiros também de madeira, e tudo era muito improvisado. Para comer tinha algumas barraquinhas, mas o principal alimento ali era um arroz integral, empapado, que era muito mal feito, e que foi servido pelo Antônio Petkov, que é um pintor paulista tal, que foi também um hippie, morou em Londres, apresentou o LSD para o Gilberto Gil. Então era uma figura conhecida na época, assim. Ele é fichado na polícia, eu achei a ficha dele no DOPS, assim, ele era fichado como traficante internacional. Olha. Porque ele trazia LSD de Londres. Certo. Só que ele não vendia, ele distribuía. A mentalidade da época era de que todo mundo tinha que curtir esse barato e viajar e se descobrir também. Porque as pessoas tomavam essas substâncias na época para abrir a cabeça. Havia todo um misticismo que envolvia o consumo dessas substâncias. Então, mas para você ver como eram as coisas. Então esse cara faz a comida, aí o pessoal fez uma bilheteria, mas ninguém respeitou muito isso, e o pessoal pulava cerca mesmo. Então você tem no resultado final um Woodstock, cara. Vinha gente do Brasil inteiro, veio gente até de fora do Brasil, aqui da América do Sul, e o pessoal pulava cerca para curtir um som. Teve andarilho, teve hippie autêntico, teve hippie de boutique, teve todo o gênero, assim, malucões. Então, gente sem grana nenhuma, que foi lá, às vezes até não tinha nada para comer, para beber, mas as pessoas dividiam com eles. Então esse foi o cenário, cara, assim, do primeiro
Iacanga. Outros tempos, né? Bem diferente. Eu pegava carona pra entrar lá, teve gente que invadiu os trens que iam até Bauru, e aí de Bauru a Iacanga eles iam a pé, ou se não pegando carona. Então foi uma invasão, cara. O interior de São Paulo, assim, naquele período, foi uma invasão mesmo. Há relatos de pessoas na cidade de Iacanga que tiveram, assim, roupas roubadas do varal, galinhas roubadas do curral, entendeu? Certo. Então, porque, né, acabou tudo na cidade, acabou leite, pão, cachaça, tudo. Entendi. E você estava, né, discorrendo, né, sobre cada edição, né, do festival, 75, 81, 83, 84. Qual que você diria que é a edição assim mais marcante? Seria a primeira mesmo por ter sido, né, a pioneira? Ou teve outro ponto alto aí em outras edições que dá para destacar bastante? Eu acho que em termos de ativismo político mesmo, 1975 foi inacreditável. Então teve uma importância, um marco histórico muito grande, né? O primeiro festival. Agora, em termos de evento, de estrutura, de grande festival, de você ver Águas Claras no auge, isso foi 83. Então eu acredito que 75 tem a importância de ter sido o primeiro, de abrir os caminhos, assim, e 83 tem a importância de ter sido o mais bem sucedido dos festivais de Águas Claras. 83 é o que tem o show do João Gilberto, que é um dos momentos mais incríveis da história da música brasileira mesmo. Porque o João Gilberto não era um cara que tocava ao ar livre, ele gostava de tocar em teatros, onde ele tinha um controle total do som, ele era um artista muito exigente. Então, era inacreditável que ele estava ali tocando para mais de 75 mil hippies em barracas, saindo de lá, fumando às 6 horas da manhã, entendeu? E ele estava feliz, contente, com voz e violão, cara. Então, isso você não viu em Woodstock, isso você só viu no Festival de Águas Claras. Legal. Thiago, gostei muito, viu, do nosso papo. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí que você queria falar? Ou é isso? Então, eu queria que você divulgasse nossas redes sociais. A gente está no @o Barato de Iacanga no Instagram e o Barato de Iacanga no Facebook. Lá você também tem fotos, a gente publica um material exclusivo na internet, então tem um material lá que também não está no filme. Então, se você quer pesquisar, conhecer mais a história do festival, acompanha o Barato de Iacanga nas redes sociais. A estreia do documentário vai ser dia 12, é isso? Oficialmente? Isso, a gente estreia agora no Brasil. O festival já teve uma exibição na Europa, mas a gente estreia no Brasil agora no dia 12 de abril, durante o festival É Tudo Verdade, que é um festival de documentários que acontece de 4 a 14 de abril em São Paulo e de 8 a 14 de abril no Rio de Janeiro. E as nossas sessões são nos dias 12, 13 e 14 de abril. Eu queria convidar todo mundo, a entrada é grátis, é só ir na bilheteria e retirar o ingresso uma hora antes. É isso, muito obrigado, Gustavo, aí pelo espaço.